Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno linguístico que é a paronímia. Nós vamos ali ao nosso quadrinho, então, ver primeiramente qual é a etimologia, ou seja, qual é a origem dessa palavra. Olha como é, vocês certamente já devem ter visto isso. Paronímia. Essa palavra paronímia, ela tem dois elementos gregos. O para, em grego, que quer dizer ao lado, semelhante, similar, e o nímia, que quer dizer nome. Então, paronímia é um fenômeno linguístico que se caracteriza por duas ou mais palavras terem a forma semelhante, mas sentidos completamente diferentes, né? Então, paronímias são palavras semelhantes na forma. A forma é o que? Escrita e som, mas sentidos completamente diferentes. Isso aí se deve à origem dessas palavras. Vamos colocar tudo ali no quadro bonitinho para a gente entender então. Aí nós vamos ver alguns exemplos de parônimos, né? Parônimos então são aquelas palavras que possuem essa característica de forma semelhante e sentido diferente. A gente tem ali, ó, infligir e infringir. Esse par sempre aparece em muitas provas, em concurso, vestibular, blá blá blá. São bem parecidos, ó, infligir e infringir. Qual é o sentido de um, qual é o sentido do outro? O primeiro, ó, infligir, vocês mentalizem uma característica, que é o que? Aplicar. Aplicar quase sempre alguma penalidade, né? Alguma lei, alguma penalidade. E o infringir, aí vocês associam com transgredir, ou seja, quando tu desrespeita alguma lei. Então, ó, para gravar na cabecinha, infligir, vocês associem esse LI com aplicar também, que tem LI. Infligir, aplicar. E infringir é transgredir. Aí vocês associem essa consoante R, consoante R. Vamos fazer uma frasezinha então com essas duas palavras. O time de azul infligiu uma derrota ao verde. Aqui a gente então tem uma frase com o sentido de infligir, ou seja, o time de azul aplicou uma derrota ao verde. Agora, infringir. O motorista infringiu o limite de velocidade. Temos aqui então infringir, que é transgredir. Tranquilo? E ambas essas palavras, elas são de origem latina, né? Portanto, este fenômeno de paronímia, ele é bastante antigo. Isso aí é uma herança latina, porque muitas palavras elas tinham a forma mesmo muito parecida. Agora vamos para outra coisa ali, bem famosa, outro par bem famoso, flagrante versus fragrante. Também, quando a gente pega alguém assim fazendo algo que não deve, nós o pegamos no flagra. Então, flagrante é o que? É algo evidente, algo que salta aos olhos, algo que está na nossa cara. E o fragrante, a gente lembra de fragrância, que é perfumado. Então, temos então ali, ó, o bandido foi pego em flagrante ou fragrante? Foi pego em flagrante, né? O moço fragrante esperava a namorada.
Então, ó, o moço cheiroso, fragrante, que é cheio de fragrância, cheio de bons odores. Também, essas duas palavras, elas também são de origem latina. Todas essas palavras da nossa língua terminadas em NTE, né? Flagrante, fragrante, estudante, amante, presidente, gerente, elas são de origem latina porque elas eram um tempo verbal lá no latim, que é o particípio presente. Mas isso aí eu falo em uma outra live, tá bom? Então, ó, mais um par de parônimos para a gente ter muita atenção. Outro também que é bastante utilizado no meio político e também jurídico, mandado e mandato. Ó, mandado. Mandado é o que? Pode ser a forma do particípio do verbo mandar, né? Algo concluído, né? Ele foi mandado para matar um oponente. Ou mandado aí também, quando é um substantivo, é uma ordem judicial, mandado de segurança, mandado de, né, habeas corpus, coisas assim. E o mandato é o que? É uma procuração. Né? Por exemplo, quando os políticos também, quando eles assumem, né, por um certo tempo, eles estão no seu mandato. Então, ó, o juiz emitiu um mandado de busca e apreensão de drogas. Mandado é o que? Uma ordem judicial. Agora, o mandato do deputado foi cassado. Ou seja, o mandato que? A procuração. Porque nós, quando nós votamos em alguém, nós damos uma procuração para que essa pessoa nos represente. Então aí a gente tem mandato. Tranquilo? Vamos ver mais um parzinho de parônimos. Inflação e infração. Ó, bem parecido, né? O que é a inflação? Inflação foi algo muito conhecido pelos brasileiros lá dos anos 80. Inflação é uma alta geral de preços. Né? E a infração é o que? É quando alguém viola alguma coisa, é uma violação, principalmente de lei. Né? Então, a inflação acaba com o salário. E uma infração, ela tem que ser punida. Então temos ali os parônimos também. Mais um parzinho de parônimo que cai em bastante prova. Eminente e iminente. Vejam só, também são palavras que terminam em NTE. Portanto, são de origem latina. Elas eram verbos lá no latim. O que é algo eminente? Eminente é algo elevado, né? De grande destaque, com grande virtude, é virtuoso, egrégio. Olha que palavras bonitas, ó. Egrégio, destaque, alguém que tem uma grande importância. E o que é algo iminente? Algo iminente, algo prestes a acontecer, né? Que nem quando a gente fala assim, ó, o eminente orador agradou a todos. O que esse orador é? Ele é alguém elevado, ele é alguém muito culto, ele é alguém muito famoso. Agora, quando a gente escreve assim, ó, a chuva está iminente, ou seja, o céu está bem escuro e falta questão de segundos para que a chuva aconteça. Então temos ali mais um par de parônimos. Tranquilo, gente? Olha só coisa maravilhosa. Vamos ver mais alguns, mais um e deu. Ó, arrear e arriar. Eita, e agora?
arrear. Assim, tem uma palavra que tem relação com essa. É o que? Arreio, que é aquilo que tu põe no cavalo, né? Então, arrear a gente define como pôr arreios em alguma coisa ou até em alguém, né? E o arriar, descer, é quando tu verga alguma coisa por excesso de peso, né? Então, o moço arreou o cavalo, ou seja, ele pôs o arreio. Ou a gente pode escrever assim, ó, o cavalo arriou por causa das crianças sobre ele. Olha só, o moço arreou o cavalo, ou seja, pôs o arreio para montá-lo. E agora na outra frase ali, ó, o cavalo arriou, ou seja, tinha muito peso sobre ele e ele desceu. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido essa coisa dos parônimos e eu farei uma outra live mais tarde colocando mais pares de parônimos que causam um certo desconforto no uso dessas palavras, tá bom? Beijo!